Sim, eu sei exatamente o que vocês vão dizer. Que essa comparação tá mais do que saturada nas comunidades, nos canais aqui do YouTube, de que se Satoru fosse mais forte ele não teria sido cortado ao meio, e de que só faltam 3 capítulos mesmo para a obra acabar, pra que ficar discutindo isso? Sendo que Satoru morreu, Sukuna agora também morreu, mas não pelas mãos de Satoru. Então significa que, logo, Satoru é inferior a Sukuna, certo? Na minha opinião, errado. Ora, mas o autor cravou na obra, inclusive através da boca de Satoru Gojo, que Sukuna não utilizou tudo aquilo que tinha. De fato, isso está escrito lá. No entanto, eu vou trazer aqui algumas interpretações e talvez vocês saiam discordando ainda mais da ideia de que Satoru Gojo possa ser superior a Sukuna, ou talvez vocês pelo menos repensem e reflitam através das informações que eu vou trazer nesse vídeo, certo? Então, vamos começar pelo começo. A batalha principal na Terra Amaldiçoada de Shinjuku, que seria a luta dos mais fortes, Satoru Gojo versus Ryomen Sukuna, que é aguardada desde o primeiro episódio e capítulo da obra mangá/anime de Jujutsu Kaisen, acontece de fato. E quando ela acontece, nós temos uma paridade dos dois, isso é óbvio. E quando vamos para a batalha de expansões de domínio, é uma coisa que, ao meu entender, quando leio a obra, vejo que Satoru estava sedento por vencer o Sukuna justamente na expansão de domínio. Porque a expansão de domínio é o ápice do Jujutsu. Então ele queria se provar sendo superior ao Sukuna, o rei das maldições, o rei da Era Heian, subjugá-lo, assim como Toji tentou fazer com ele. No passado, Toji mesmo diz que se afastou da própria essência porque apenas matava por dinheiro, só caçava xamãs por dinheiro, os liquidava por dinheiro e nada mais. E se não tivesse grana envolvida, ele caía fora. Então ele poderia, assim quando vê o Satoru ali de pé na frente dele quando não era para estar, ele deveria ter ido embora. Ele fala isso, inclusive, né, são os últimos pensamentos dele, digamos assim, ele não fala, mas ele pensa sobre isso, certo? E o que eu vejo na luta é o seguinte: uma superioridade física de Satoru Gojo em relação a Sukuna. Isso é explicado porque ele usa sim o ilimitado, ele usa o azul, que atrai as coisas, e ele tem golpes muito poderosos por conta disso. Então pense, se por exemplo, as mãos ou os pés estão indo de encontro ao oponente e ainda imbuídos do azul, que atrai, então o golpe será muito mais poderoso. Os próprios alunos que experimentaram esses golpes relatam que os golpes de Satoru Gojo são os mais poderosos que eles já provaram na vida, né? E com certeza o Sukuna também. Então no combate físico ele é superior sim. Mas como eu ia dizendo, Satoru ele tem uma necessidade por se provar, principalmente sendo superior no quesito expansão de domínio. Mas antes disso, nós temos também aquela cena daquele vazio roxo em 200%, bufado por Utahime e Gakuganji, mas que não surte efeito letal por duas razões. Primeira, foi enviado a uma distância muito longa, de 4 km, e não só isso, Satoru Gojo tinha a intenção de humilhar o seu oponente. Tanto que Sukuna, na tentativa bem sucedida de parar o vazio roxo, acontece o quê? Ele perde os 2 braços. Então ele estava impossibilitado de fazer selos de mão. E Satoru Gojo aparece instantaneamente na frente dele, então quer dizer, ele poderia acabar com o rei ali se quisesse, expandindo seu domínio, por exemplo. Mas não o fez, porque isso não faz parte da personalidade de Satoru Gojo. Ele queria se divertir com aquela luta. Ele, talvez, na tentativa de tentar ser compreendido, estava diante do mais forte. Era a única chance que ele tinha de tentar ser compreendido em batalha e talvez por alguém tão forte quanto ele que talvez também não tenha sido compreendido em sua época. É assim que eu vejo, é assim que eu interpreto. E Satoru Gojo, depois que foi para as batalhas de expansão de domínio, ele perde sim, a maioria delas. No entanto, ele resiste muito bem a todos os acertos garantidos. O que não dá para falar do rei se ele recebesse, por exemplo,
os acertos garantidos que ele direcionou à roda kármica de Mahoraga, e também a alma do Megumi. Como ele lidaria com os acertos garantidos do vazio ilimitado? Eu não vejo como. Ele poderia lidar sem a técnica das 10 sombras e sem uma alma extra e o leme do Mahoraga. Então, quer dizer, Sukuna é um vilão muito astuto. Ele foi feito para ser assim, para ter planos para derrotar o mais forte. E isso é totalmente válido para a narrativa e para o que ele é. Eu não preciso nem de que ele tenha uma explicação para ser quem ele é. Ele é o mal encarnado. Vamos compará-lo a, sei lá, um Michael Myers de Halloween, alguma coisa assim. Ele simplesmente é, sabe, esse mal absoluto. Então, para mim, tudo ok até aí. Mas, no entanto, foi dito que ele é o mais forte. Ele não é, porque ele não tem a defesa mais forte, ele não tem os ataques mais fortes. No máximo, o Fuga é um equivalente, digamos assim, ao Roxo. No máximo, estou sendo bem generoso ainda, porque o Vazio Roxo, ele é sim mais destrutivo, pelo menos o anime nos deu essa percepção, digamos assim. Ele faz sim um grande estrago em Shibuya, derrota o Mahoraga, não, uma mesma coisa que o Gojo fez com o Roxo irrestrito, que é um golpe em área, que é diluído, inclusive, o seu poder, por ser um golpe em área. Então, não vejo ataques destrutivos do Sukuna sendo superiores a de Satoru. Então ele perde em ataque, principalmente em defesa, porque nós estamos falando do Mukagen. Nós estamos falando de alguém que nasceu em séculos com os 6 olhos, que otimiza muito o uso da energia negativa. E também nós temos o ilimitado, que são técnicas que meio que, sem os 6 olhos, seriam mais desvantagem para o usuário do que vantagens, porque gastam muita energia amaldiçoada. Então isso significa que Satoru Gojo, combate físico superior, ataques talvez equivalentes e defesa extremamente superior. Eu não vejo como Sukuna pode ser mais forte, por mais que o autor tenha dito isso, por mais que o autor tenha feito o Satoru Gojo ter dito isso no pós-vida, de que ele não deu tudo de si. E esse não deu tudo de si, eu gostaria de tocar nesse assunto, que eu interpreto da seguinte maneira, de que o Sukuna não reencarnou, para que ele visse, de fato, quem era o Rei das Maldições. Mas eu acho que o Satoru Gojo foi para outro mundo enganado, porque o corpo original do Sukuna não seria capaz de derrotá-lo. Por mais que falem que ele tinha uma boca extra, tinha braços extras, que ele faria a sexta oca de Vime para se proteger dos acertos garantidos e toda essa conversa. Aquela boca não foi usada para nada, o Yuta arrancou a língua dela facilmente, né? E também acontece o seguinte, a sexta oca de Vime foi quebrada pelo Yuji Itadori muito facilmente nos últimos capítulos aí. Então duvido que Satoru Gojo, que tem uma expansão de domínio que usa apenas um único selo de mão, não conseguiria quebrar com a outra mão desocupada a sexta oca de Vime para que ele tomasse os acertos garantidos do vazio imensurável. E mesmo que as expansões empatassem e um acerto garantido do outro pegassem, era muito pior para o Sukuna tomar um acerto garantido do Satoru, do qual ele não tem defesa. Ele demonstrou isso na obra, ele não tem defesa, ele não tem como se defender daquilo, né? E com relação aos acertos garantidos do Sukuna, o Satoru tancou todos com energia reversa. Então eu não vejo de que maneira o corpo original do Sukuna seja superior. Ah, mas ele é maior, ele tem 4 braços, não sei o que. Isso não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. O soco mais forte da obra, pelo menos até agora, até o final da obra, é o do Satoru. Ele lutou contra um Sukuna 100%. Alguns vão dizer que é o do Yuji, mas o Yuji lutou contra um Sukuna nerfado. Um Sukuna que apanhou de vários oponentes, principalmente do Satoru Gojo, que deixou ele muito danificado. Então eu não creio de maneira nenhuma que exista alguém mais forte que Satoru Gojo dentro da obra. Ele é o pináculo da força. Ele é sim o feiticeiro Jutsu mais poderoso. E perdeu por roteiro. Perdeu porque tinha que perder, porque a história tinha que caminhar. Então galera, esse é meu veredito. Satoru Gojo é o feiticeiro mais poderoso da história de Jujutsu.